Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos. Vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus, ele faz esta crítica aos fariseus e mestres da lei, que eram tão ciosos nas pequenas coisas e tão relaxados, frouxos nas coisas essenciais. Imagine, no que tocava ao dízimo, eles separavam inclusive o dízimo dos temperos, da hortelã, da erva doce e do cominho. Uma coisinha tão pequena que quase que tinha que contar grão por grão, para separar o que era de Deus, para não ser infiel a Deus. E o problema não está no que eles faziam, mas no que eles deixavam de fazer. Jesus mesmo diz aqui no versículo 23, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. E Nosso Senhor usa, para fazer esta crítica, uma imagem cômica até. Vós filtrais um mosquito e engolis um camelo. Isto é, uma coisinha pequena não passa, mas as coisas grandes, sérias, essenciais, elas passam porque vocês sequer dão conta, vocês dão consentimento a esses atos, no não cumprimento desses atos. Jesus aqui ele quer falar o quê? A conversão, meus santos, ela precisa vir do interior para o exterior. Ele usa uma outra imagem, a do copo e do prato. Imagine que coisa louca. Alguém que limpa direitinho o copo por fora, mas por dentro está podre. Por dentro está cheio de roubo e cobiça. E aqui mais à frente vai dizer que está cheio de podridão. Ora, imagine quando a gente vai tomar água num copo. Quem já teve aquela experiência de sentir cheiro de peixe dentro do copo? Credo, aquele copo nojento. Mas está tão limpinho por fora, mas não importa. Está limpo por fora e podre, sujo por dentro. O prato limpo por fora, por baixo, mas onde eu irei colocar comida está sujo. Você por fora parece religioso, parece
fiel a Deus, parece devoto, mas por dentro só traz podridão, cobiça e roubo. Meus irmãos, nós celebramos hoje a memória de São Luís, rei da França, São Luís IX. E São Luís IX viveu isso, isto é, a justiça, a misericórdia e a fidelidade, ele viveu isso com perfeição. Reinou por mais de 40 anos, tinha poder, e o poder, meus santos, é o lugar privilegiado da aparência, da hipocrisia. Isto é, você parece algo, mas não é de fato aquilo que está aparecendo, o que a propaganda diz. Você comete injustiça, você perde a misericórdia, você não é fiel. Muitas vezes aqueles que exercem o poder, isso fazem, mas São Luís não. São Luís procurava na sua vida viver tudo isso com afinco. Ele deixou um testamento espiritual para o seu filho Filipe. Ele morreu no dia 25 de agosto de 1270. Ele deixou um testamento espiritual ensinando como o filho deveria ser rei depois dele. E isso mostra como é que ele era rei. Ele vai dizer: filho dileto, começo por querer ensinar-te a amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças, pois sem isso não há salvação. Justiça. Jesus fala da justiça, da misericórdia e da fidelidade. É justo. O que é justiça? Dá a quem é de direito. Amar a Deus de todo o coração é um dever de justiça. Deus merece o nosso amor. E o nosso amor indiviso. Então ele ensina isso ao seu filho. Filho, deves evitar tudo quanto sabes desagradar a Deus. Quer dizer, todo pecado mortal, de forma que prefiras ser atormentado por toda sorte de martírios a cometer um só pecado mortal. Imagine um político dizendo isso. Um presidente da república dizendo isso. É um rei dizendo isso. Olha, meu filho, isso que ele aprendeu da sua mãe, Branca de Castela. E ele agora diz para o seu filho: prefiras todo o sofrimento, toda a desgraça, a cometer um pecado mortal. Se o Senhor permitir que te venha alguma tribulação, deves suportá-la com serenidade e ação de graças. Nada de blasfemar contra Deus quando as dificuldades vierem. E pensa que tal coisa te sucede a ti para o teu proveito. E talvez até tu mereças isso. Então suporta com paciência, com ação de graças, com senso até mesmo de justiça. Eu mereço isso. E Deus está me corrigindo para o meu bem. Ouve com boa disposição e piedade o ofício da igreja. Vai à missa, e lá na missa, preste atenção no que está sendo falado, participa da missa com piedade. Cuida de não vagueares os olhos ao redor. Fica atento na Santa Missa, não olhando quem passou, quem não passou, como está vestido, como não está vestido. Guarda o coração compassivo para com os pobres. Misericórdia. Lembra, Jesus falou que os fariseus e os mestres da lei esquecem a justiça, a misericórdia. Agora ele vai falar
para o seu filho. Guarda o coração compassivo para com os pobres, infelizes e aflitos. E quanto puderes, auxilia-os e consola-os. A história diz que muitas vezes ele convidava os pobres para a sua mesa, inclusive. Então, guarda-os, consola-os. Por todos os benefícios que te foram dados a Deus, rende-lhe graças para te tornares digno de receberes maiores. Em relação aos teus súditos, ser justo ao extremo da justiça. Justiça, misericórdia e fidelidade. Ele agora vai ensinar o quê? Que devemos ser fiéis e honestos nos nossos julgamentos. Os reis julgavam. Então ele fala aqui de ser honesto e justo ao extremo. Sem te desviares nem para a direita, nem para a esquerda. E põe-te sempre de preferência do lado do pobre, até que a verdade seja revelada. Se a verdade for revelada e quem estiver certo é o rico, então tá bom. Mas enquanto está na dúvida, fique do lado do pobre. Tão diferente de nós, né, meus santos? Então ele ensina aqui, é uma justiça, é uma fidelidade, é uma honestidade nos seus juízos, mas enquanto você não souber, fique do lado do miserável. É uma atitude de quem tem compaixão. Procura com empenho que todos os teus súditos sejam protegidos pela justiça e pela paz, principalmente os padres e os religiosos. Cuide de todos, para que todos estejam em paz, principalmente os padres, os eclesiásticos e os religiosos. Ser dedicado e obediente à nossa mãe, a Igreja de Roma. E ele segue ainda com seu testamento espiritual, que é um pouco mais longo, mas aqui nós podemos ver o coração desse rei, um homem justo, um homem misericordioso, um homem honesto. E exatamente a isso que Jesus nos chama no evangelho de hoje. Porque os fariseus pareciam justos nas pequenas coisas, mas eram injustos nas maiores. Eles pareciam homens de Deus, religiosos e piedosos nas pequenas coisas, mas naquilo que era verdadeiramente importante, eles deixavam de lado. E aqui, meus irmãos, como em toda a palavra de Deus, nós devemos fazer uma aplicação a nós. E devemos nos perguntar, e nós? Será que eu também não sou muito fiel na hortelã, na erva doce e no cominho? Isto é, sou muito fiel nas pequenas coisas, mas deixo as maiores. Interessante que Jesus não está ensinando a desprezar as pequenas coisas, os pequenos atos de piedade, por exemplo. Não. Jesus até diz aqui, no versículo 23, vós deverias praticar isto é, ser fiel, vós deverias ser fiéis nas pequenas coisas, sem deixar contudo aquilo, isto é, o essencial, a justiça, a misericórdia e a piedade. Então, que cada um aqui comece a se analisar. Se você não é aquele que limpa o copo por fora, mas por dentro é podridão, é miséria, é injustiça, é pecado. Isso se manifesta, por exemplo, é aquela que é fiel, por exemplo, nas missas diárias, nas missas durante a semana, mas a língua solta, a língua ferina, a língua maldosa, o julgamento, a maledicência, mas carrega o terço de Nossa Senhora, o escapulário e a medalha milagrosa.
Não deixe de fazer isso. Mas o principal é a justiça, é a misericórdia, é a fidelidade. Você faz, né, a oração feita, mas a raiva guardada no coração. A oração que é feita no início do trabalho, mas a promessa que não é cumprida ao irmão, ao cliente, ao funcionário. Tem uma aparência de piedade, mas é de verdade piedade? De verdade? A conversão está vindo de dentro para fora? Ou por fora parece convertido, convertida, mas por dentro é podridão? Entende aqui, meus santos? Como nós precisamos nos analisar a esmola dada, mas o irmão maltratado, o funcionário maltratado, os filhos maltratados, a esposa maltratada, o marido maltratado, mas você até dá esmolas. O jejum é feito, e é visto, né? E é mostrado, mas a maldade é alimentada no coração, há pouca disposição em se converter. É o que Jesus estava falando aqui dos fariseus, que devolviam o dízimo. E devolviam o dízimo meticulosamente, inclusive da hortelã, da erva doce e do cominho. Mas a maldade estava na alma. O ministério é assumido. Você é ministro extraordinário da comunhão. Mas a fofoca está na sacristia. A inimizade familiar. Mas você é ministro extraordinário da comunhão. Todos os domingos você está cantando os louvores a Deus na missa. Você é do ministério de música. E você canta em vários horários, em várias comunidades. Mas as suas atitudes são um cântico de louvor a Satanás. Entende aqui, meus santos? É isso que Jesus está falando. Isto é, existe uma roupagem piedosa, mas de verdade o que está dentro não corresponde ao que parece, ao que se mostra pelo lado de fora. Que hoje, meus santos, neste dia em que nós ouvimos esta palavra e celebramos a memória de um rei, de um homem justo, bom, de um pai de 11 filhos. São Luís, rei da França, foi pai de 11 filhos com a mesma mulher. Pai de 11 filhos, um esposo devotado, um homem com muito poder, mas que usou o seu poder para o bem, não se esquecendo da justiça, amar a Deus sobre todas as coisas, da misericórdia para com os irmãos, principalmente aqueles que mais dela precisam e que às vezes nem a merecem, mas são os meus irmãos. E da fidelidade, da honradez, da honestidade em todos os seus atos como homem. Que nós peçamos, por intercessão de São Luís, uma graça semelhante à nossa vida, sem a qual não há verdadeira amizade com nosso Senhor e cristianismo no nosso viver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.